Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Hoje, 23 de abril, 2025. É o ano jubileu. 525 anos do descobrimento do Brasil, mais um dia. Estamos vivendo um momento histórico. Afinal, o primeiro conclave do 7º milênio. Este conclave vai ser este conclave vai ser histórico. O conclave escolhe o 8º Papa da Era Moderna. Sim, começou em 1929. A partir de então, os papas passaram a ser reis. Então, segundo a profecia bíblica, o 8º Papa seria o último da era moderna, da era humana. Então estamos diante de um fato histórico. Veja bem, a minha opinião pessoal. Eu acredito que se esse conclave se juntar agora e eleger um papa normal, um papa regular, se o papa escolhido estiver entre os cardeais, tudo bem. Aí então os defensores dessa teoria precisarão repensar a sua teoria e talvez estejam equivocados. Estou me referindo especialmente ao pastor José Carlos Ramos. Se, porém, pelo outro lado, for escolhido um papa de modo não usual, eu estou imaginando. Vamos supor que a escolha recaia sobre um papa ecumênico. Ainda vamos viajar mais na maionese. Imaginamos que esse papa seja de fora dos círculos de Roma. Então a profecia estará cumprida e estaremos vivendo o 8º Papa, que seria o próprio anticristo na Terra. Muito bem, especulações à parte, estamos vendo aqui a lição As Nações. Essa lição ela veio a calhar, porque é um momento muito importante. No momento da escolha do Papa do Jubileu, as nações convergirão a Roma. E a profecia bíblica diz que nos últimos dias 10 nações se juntarão. Bom dia, jovem. 10 nações se juntarão e unidas elas vão dominar o mundo. E esse domínio será de dor e sofrimento para os povos, especialmente para os povos cristãos. Alusões, imagens e símbolos. Bem-vindo ao estudo da profecia bíblica, diariamente estudando a Bíblia. Bom dia, família! Vão com Deus e estude bastante, hein? A profecia bíblica, ela vem para nos acalentar. Ela vem para nos acalentar. Ela vem para nos trazer tranquilidade, paz, calma. Daniel capítulo 2 mostrou ao rei Nabucodonosor o que seria dos fins dos dias. E Nabucodonosor, um homem cruel, tirânico, se converteu ao reconhecer que Deus é o Criador. Ontem nós vimos que o povo pediu um rei.
Queremos um rei para que vai diante de nós. Deus ficou triste, mas deu Saul, o melhor da espécie que ele tinha. Hoje vamos ver os governantes das nações. Quarta-feira, os governantes das nações. Nós estávamos aqui pensando sobre isso. Existe a sede das Nações Unidas, e a sede das Nações Unidas, ela é propositadamente um castelo não acabado. Por quê? Ela faz alusão direta a um castelo que foi feito antigamente por um homem chamado Nimrod. Eu falei para vocês, Nimrod, ele era um grande construtor e ele lutava diante de Deus. Só que essa expressão, os sabidinhos dizem que esse lutar diante de Deus aqui é o lutar contra Deus, não é o lutar com Deus. Por exemplo, Jacó lutou com Deus, mas esse homem está lutando diante de Deus, então era contrário. A maneira como Deus se relacionava com Israel nos ajuda a compreender como ele lida com a igreja, agora no Novo Testamento. Em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela igreja cristã. Longe de poderem reivindicar qualquer tipo de superioridade sobre o antigo Israel, os cristãos foram e ainda são suscetíveis às mesmas tentações. O meu professor da faculdade, Dr. José Carlos Ramos, uma figura magnífica, ele me passou 2 conceitos que martelam a minha cabeça até hoje. O primeiro é que a vida ela é cíclica. Os atos eles se repetem. Então ele disse: quer saber como é que é a igreja cristã? Observe Israel. Assim como Israel tropeçava e levantava, assim é a igreja. Ou seja, nós como igreja hoje corremos o risco de cometer os mesmos erros do povo de Israel. Então observe o que houve com Israel e você vai saber o que vai acontecer com a nossa igreja. Sim. Porque é cíclico. O humano é falho, o coração humano é cheio de falhas. Então, por mais que sejamos a igreja remanescente da profecia bíblica, essa igreja remanescente, ela não corresponde aos ideais de Deus. E nós tropeçamos. E Deus luta conosco como igreja, assim como lutava com Israel como povo. E nós insistimos como povo. Bom dia, cavaleiro. E nós insistimos como Israel insistia em ter os nossos próprios reis. Eles disseram: queremos um rei que vá diante de nós e que labute as nossas guerras. Nós hoje falamos a mesma coisa. Nós queremos ser respeitados como uma igreja normal. Queremos ter os mesmos hábitos dos outros cristãos. Queremos ouvir e cantar a mesma música gospel. Hoje, em nossos cultos, às vezes me dá vontade de sair correndo. Eu não suporto aqueles louvores. Tem um grupo chamado Adoradores. Algumas canções são até consideráveis, mas tem umas que quando tocam na igreja eu tenho que tapar os ouvidos, porque me agride de tal modo que eu penso: Senhor, isso não deveria estar acontecendo no ambiente cristão. Mas a igreja precisa se modernizar. Queremos um rei que vai diante de nós. Queremos ser igual aos outros povos. Se os povos têm música gospel, nós queremos música gospel. Se os povos usam roupas mais modernas, nós queremos roupas modernas. Se está todo mundo comendo, nós também queremos comer.
É complicado. Leia Mateus 20, 25 a 28. Contra que erro Jesus advertiu seus discípulos ao estabelecer a missão da igreja cristã? Cuidado, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam envolvidos. Eu tinha até esquecido. A segunda afirmativa do meu mestre José Carlos Ramos. É até perigoso, eu nem quero falar aqui. Eu vou só mencionar de modo meio cifrado, tá bom? Existe um movimento religioso mundial que é grande o suficiente para combater o cristianismo. Tudo bom, meu irmãozinho? Vai com Deus. É grande o bastante para combater o cristianismo. E ele é muito concentrado, muito centrado naquilo que faz. E está dominando o mundo. Aí o meu mestre José Carlos Ramos disse a respeito desse grupo. Esse grupo é o pior do cristianismo, como o pior do judaísmo. E isso martela a minha mente até hoje. Já faz mais de 10 anos, 15 anos, que eu ouvi essa sentença. Então, meu irmãozinho, cuidado! Cuidado com os movimentos carismáticos, envolventes. Cuidado, cuidado, cuidado. A igreja romana se pentecostalizou para se conformar com o mundo. Meu pensamento pessoal que foi um erro. Mas isso trouxe para a igreja algum fôlego para ela continuar crescendo. Aí com o Papa João Paulo II, a igreja se mundializou. Foi na arrancada de João Paulo II que ela conseguiu combater finalmente a reforma protestante. Israel pediu um rei, o que levou à queda moral da nação. Os reis se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que os babilônios levassem seu povo cativo como forma de correção. Quando o povo chegou a Samuel e falou: queremos um rei que vai diante de nós para as batalhas, Samuel ficou triste. Deus falou: não, Samuel, não é com você. O problema é que eles não me querem como rei. Eles querem um rei mundano. Bom dia, cavaleiro. Vá com Deus. Eles querem um rei mundano para que as nações vizinhas vejam a força humana. E Deus lhe deu um rei forte, Saul, o mais forte que tinha na época. Um homem humilde, talvez não humilde, mas um homem simples. Talvez não simples, mas um homem pacato, centrado em si. Tanto é que quando ele foi eleito rei, ele estava lá escondido, no meio das tralhas. Algo semelhante, e aí esse homem, ele se tornou rei, e aí ele acabou abandonando a Deus, e acabou se achando maior do que Deus, e queria lutar as batalhas sozinho. E o resultado foi destruição e morte. Algo semelhante aconteceu na história da igreja cristã. Embora os cristãos não devessem se organizar como uma nação gentílica, quando Constantino chegou ao poder e professou ser cristão, os crentes ficaram aliviados. A perseguição havia terminado. Isso em si foi uma bênção, mas os cristãos tiveram a ideia de que poderiam explorar o poder do imperador em seu próprio benefício. Ao Constantino se converter, a igreja se tornou romana. E aí, a grande igreja católica romana, agora cristã, vai dominar o mundo, vai subjugar todas as nações. Foi o que aconteceu no primeiro, segundo, terceiro século.
E é o que está acontecendo hoje. No quarto século, surgiram inúmeras discussões importantes entre os cristãos e quando a igreja se viu incapaz de resolvê-las, ela permitiu que o imperador interviesse. Gradualmente ganhou destaque o bispo de Roma, que até hoje é o bispo mais famoso do mundo. Agora vai ter um conclave para escolher o 8º bispo da Roma moderna, da Roma cristã. E esse 8º bispo, bom dia, cavaleiro. Esse 8º bispo, ele vai ser uma incógnita. Eu já disse aqui. Se for escolhido um bispo pacato de Roma, um italiano, tá tudo bem. Mas, meus irmãozinhos, se alguma força sobrenatural intervier e for escolhido um papa fora dos muros de Roma, coloquemos a nossa barba de molho, porque estamos diante do 8º rei de Apocalipse 17. Até então havia tido o mesmo poder que os outros bispos. Isso aqui a gente tem que explicar. Hoje existe um papa em Roma. Claro, o trono está vacante, mas daqui a pouco vai ser eleito outro, o sucessor de Francisco. Mas antigamente não existia um bispo, existiam vários bispos, inclusive o de Roma. Só que quando Constantino saiu de Roma e foi para... Onde é que ele foi, meu Deus? Não quero errar. Ele foi fundar Constantinopla. Roma ficou livre para pensar. E o bispo romano criou força e poder. E com o tempo ele foi tragando os outros bispos. E hoje ele é o único bispo poderoso do mundo. Antigamente havia um concílio de bispos, inclusive o de Roma. Hoje não. Hoje é o bispo de Roma e pronto. De Roma saem todas as leis e ordens. A igreja permitiu que o Estado interferisse em questões religiosas e uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior. Nos últimos dias, as leis de Roma serão impostas a todas as nações do mundo. E aí o chicote vai cair sobre Chico e Francisco. Bom dia, jovem. Assim como ocorreu com o antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram o resultado direto do envolvimento da igreja com o mundo. Israel se voltou para a adoração de ídolos e seus reis foram corrompidos pelos desejos de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos. O rei de Israel, Manassés, eu acho, ofereceu seu filho lindo, maravilhoso, jovem menino, a um rei Moloque em sacrifício, queimou ele na fogueira. Tal foi o nível de idolatria desse humano. E essas adorações, elas vão se repetir agora, no 7º milênio, de novo. De maneira semelhante, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados, porque eram percebidos como ameaça às instituições que uniam a igreja e Estado. Em nossa cultura e sociedade, de que modos essas tentações podem prejudicar a fé? Veja bem, meus irmãozinhos. Bom dia, cavaleiro. O senhor tá bom? Bem, senhor. Bem, obrigado. Quer falar bom dia para meus amigos aqui no YouTube? Bom dia. Homem, fala direitinho, vai para vocês. Bom dia, vocês estão passando no YouTube ao vivo. É um prazer conhecer vocês, viu? Vai com Deus. Entra lá, canal Vigia das Pessoas. Dê o like, compartilhe, você também. São pessoas muito simpáticas que passam aqui. Agora há pouco eu apertei o pausa, você notou. O Dudu passou aqui. Aí eu quis conversar com ele fora do ar. Conversei um pouquinho com ele. Abraço, meu amigo Dudu.
Vamos continuar estudando as profecias. A gente pode errar, claro. Todo mundo erra. Mas uma coisa é certa, se a gente não estudar, aí é que o bicho pega mesmo. Até esqueci o que eu estava falando. Eu estava encerrando aqui. Como que a cultura pode estragar a sociedade? Como? Agora que somos todos cristãos no mundo, ou pelo menos boa parte, no Brasil, por exemplo, acho que 80% do brasileiro é cristão. Como é que isso pode estragar a gente? A gente vai se mundanizando. A igreja, ela tentou fazer uma reforma, chamada de reforma protestante, com o padre Lutero. A igreja romana, muito poderosa, criou a contra-reforma chamada Companhia de Jesus. Em 2017, ela conseguiu finalmente destruir a reforma. Então eles falavam, não há mais protesto. Os próprios protestantes diziam, não somos mais protestantes, estamos todos unidos. E eles cunharam um selo em comemoração aos 500 anos de Lutero. Mas não a reforma, e sim a vitória da contra-reforma. O protesto... Bom dia, meu jovem. Vai com Deus, hein? Trabalha bem, hein? Quer passar no YouTube aqui ao vivo? Volta aí, dá um passo aí. Eu estou finalizando o vídeo. Qual o seu nome? É o William. Prazer, William. Ó, que nome imponente, né? Meu nome é Cícero. Esse é o canal Vigia das Pessoas. Manda os carinha compartilhar aí. Deus abençoe, compartilha aí em nome do Senhor Jesus. Amém. Entra nóis. lá, tá? Canal Vigia das Pessoas. Você é Vigia das religioso? pessoas. Eu Amém, ele é religioso também. E nós estamos vivendo, William, um momento muito interessante. Está sendo eleito o 8º Papa da Era Moderna. Você é católico ou evangélico? sou evangélico. Então, você é protestante? Não. Por quê? Como eu acabei de falar, não há mais protesto. Houve um selo, o Papa, acho que foi o Francisco Dia mesmo, da esperança das pessoas. das pessoas. No dia das pessoas. Ah, gostei desse outro nome, seria bom também. É. Ó. E aí eles colocaram um selo lá em comemoração a Lutero. Sim. Mas não é porque o Lutero voltou a ser o padre católico. Não, porque eles estavam acabando com a reforma protestante. Não há mais protesto. Então está todo mundo agora vivendo vida comum. Ou seja, toda a luta de Lutero foi por terra. E nós, como cristãos, seja católicos ou não, precisamos entender isso, que a profecia bíblica aponta para o céu, não é? Muito obrigado, meu amiguinho. Foi um prazer tê-lo aqui. Com Deus, hein? Você é muito amável. Deus Entra lá, abençoe. você já se inscreveu? Já aqui, ó. Já Ele acabei se inscreveu, gente. acabei Obrigado. de me inscrever aqui, ó. Estou emocionado. Deixa eu mostrar pro senhor aqui, ó. Olha que legal, você é o 340º, Dia das pessoas. 47º inscrito. Você ganhou um brinde, tá bom? O Deus dia que eu abençoe. estiver aqui, eu vou trazer um brinde. Para quando você passar, você passa todo dia aqui, né? É, eu faço Então você vai ganhar um brinde, vou trazer amanhã. Obrigado. Se eu tivesse sonhado que você Deus ia passar abençoe. aqui e se inscrever, eu já teria trazido. Tá bom. Foi um prazer, viu? É o momento certo, né? O senhor trabalha aqui nessas fábricas? Eu trabalho lá na Playon, lá embaixo, lá. Play Lá on. perto da rotatória. Reto aqui. Ah, uma grande empresa que tem aqui. Ah, legal. Ali na frente ali. Bom trabalho, meu amiguinho. Obrigado, Entra lá hein? e assista o Deus vídeo, tá abençoe. bom? Você vai aparecer lá. Tá bom. Olha que menino simpático. Que Deus o abençoe, tá bom? Nós vamos encerrar o vídeo falando que é o seguinte. Como tá muito grande o vídeo, amanhã a gente continua falando sobre isso, tá bom? Sobre a convergência de interesses mundanos para solapar o cristianismo verdadeiro, que pode ser vivido por católicos, protestantes, evangélicos, pode ser vivido por todas as pessoas embaixo do céu. Muito obrigado, que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde, que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti, que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Vigia das Pessoas te dê paz.